Opa, galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mauro Invest. Galerinha, no vídeo de hoje, conforme vocês viram aí na capa, vamos comparar Vale, vamos comparar Usiminas e vamos comparar com o GGBR e também vamos analisar essa matéria aqui do Informoney. Gerdau é a nova favorita do BB entre mineradoras e siderúrgicas, na frente de Vale e também de Usiminas. Vale ressaltar também, recentemente abri posição em Vale 3. Vocês podem ver, foi poucas ações, estou até agora com 9 ações, com um preço médio de 64,96. E eu também tenho Usiminas na carteira, bem promissora para mim, pois irei receber os dividendos da companhia, tá, galerinha? Tenho 200 ações de Usiminas 5, é uma posição bem antiga na minha carteira. E se a gente for clicar aqui na parte de proventos da Nuinvest, a gente logo consegue perceber que no mês de junho eu vou receber o total de 65,75 da Usiminas, que provavelmente vou pegar esse dinheiro, vou reaplicar e vou comprar novas ações. Quero ressaltar também que nada que eu vou fazer nesse vídeo é uma recomendação tanto de compra quanto de venda aqui dentro da Bolsa de Valores, beleza? E quero pedir também, que é um clássico, né, galerinha? Se vocês forem curtir esse conteúdo, só deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque isso ajuda demais o criador de conteúdo a continuar tendo motivação e saber também se vocês estão gostando desse conteúdo e se eu posso melhorar em alguma coisa, beleza? Deixa aí nos comentários também se você possui alguma dessas 3 ações que eu vou comparar aí na sua carteira. Galerinha, Vale 3 sendo cotada a 67,91, uma desvalorização aqui de 18,47, um PL de 3,74 com preço sobre o patrimonial de 1,63. Vale tá com dividend yield bem interessante na casa de 8,71, mas vale ressaltar que quando bater os 12 meses, esse dividend yield certamente vai cair, pois a própria empresa já diminuiu a quantidade de proventos que está sendo paga, beleza? Vale ressaltar também a informação que vai se aplicar para todas as outras 3 empresas que eu vou analisar. Todas elas dependem de uma commodity. Que commodity é essa? O minério de ferro. E nada mais importante do que a gente citar a sua relevância. Ele está subindo com as esperanças de demanda da China e conversa sobre os estímulos. Lembrando que quando o minério de ferro sobe ou desce, empresas que dependem dessa commodity, como é o caso dessas 3 que eu estou analisando, tende a cair ou a subir com essa notícia. Vocês podem ver que essa esperança de demanda faz com que a cotação da empresa fique oscilando naquele dia. Para quem gosta de empresas de longo prazo, dividendo, empresas dos setores mais perenes, certamente nunca irá entrar em Vale. Eu mesmo só entrei em Vale pela valorização das ações que elas podem ter ao longo prazo. Conforme eu mostro para vocês em todos os vídeos, a gente consegue perceber as emoções do mercado. Período do maior risco, período do menor risco, período do maior risco, período do menor risco. E para o investidor de longo prazo que sabe identificar esses momentos, pode ser uma boa aquisição. E conforme eu estava mencionando, galerinha, com todas essas esperanças que tem, a cotação dessas empresas tende a subir. Hoje mesmo o Vale está com a valorização aqui de 3,74%, que aumentou 2,44% somente no dia de hoje. Perceba que a empresa aumentou R$2 só no dia de hoje. Isso aí, para quem conhece a ação, sabe que tem empresa que custa aumentar 10 centavos no dia. Então você logo percebe que a volatilidade de empresas desse segmento é muito maior do que as outras. E principalmente o caso da Vale, que é a maior empresa que a gente tem na Bolsa de Valores, ela sobe um pouquinho, logo o Ibovespa inteiro tende a subir, tá? Então, galerinha, o contrato do minério de ferro mais negociado na Bolsa Chinesa de Dalian encerrou a negociação com a alta de 2,9 a 745,50 ienes, que é a moeda lá da China, né? O minério de ferro negociado da Bolsa Dalian subiu nessa sexta-feira para uma máxima de 6 semanas. Então isso aqui foi relativamente importante. Enquanto o preço de referência em Singapura atingiu o maior nível de 2 semanas. Estendeu um rally estimulando pelo crescimento surpreendente da atividade industrial da China em maio. E o minério de ferro também ganhou aqui fortes ganhos nessa semana, já que os comentaristas do mercado continuam a especular sobre o lançamento de estímulos adicionais para apoiar uma recuperação econômica pós-Covid maior da produtora do aço do mundo, a China. Então, galerinha, a gente pode ver que notícias como essa em um mercado que depende de uma commodity, vocês podem ver que é um tanto quanto especulativo. Não tem tantos dados, é mais ou menos suposições que são criadas que conseguem mexer com as cotações que os ativos vão ter naquele momento. Vale tá caindo tanto por conta dessa diminuição de minério de ferro desde 2021 e também pela sua diminuição de proventos para os seus acionistas. A gente percebe que a rentabilidade de Vale no longo prazo não foi tão boa assim, até porque quem ficou segurando Vale por 2 anos teve um prejuízo no seu capital, e para quem segurou 10 anos teve somente uma rentabilidade de 114%. Segundo o método do Benjamin Graham, o preço justo de Vale seria na casa dos R$130, com potencial de rentabilidade de 92%. Mas é segundo Benjamin Graham, beleza? Podemos ver os indicadores fundamentalistas aqui de Vale, galerinha. A gente logo percebe que sua margem líquida tá boa, na casa dos 38%, e sua dívida líquida também tá super controlada, bem como seu ROI na casa dos 43%, e o
dividend yield que tende a baixar, conforme eu mostrei para vocês. Se a gente for puxar um histórico aqui dos últimos 10 anos, a gente consegue perceber que o único ano, um dividend yield mais ou menos digno, foi no ano de 2021 com 18,79. Logo, todo mundo acha que ela vai continuar pagando esses 18% todos os anos e logo a empresa tende a despencar o seu provento. Perceba que ela ficou 5 anos estagnada, pagando uma merreca de proventos aqui para seus acionistas. E o preço sobre o valor patrimonial também, galera, não tá barato, considerando que Vale já ficou por muito tempo negociando abaixo do seu valor patrimonial, mas aqui vale ressaltar também que teve todas aquelas tragédias de Brumadinho também. O único ano que ela teve um valor acima do que ela valia foi no ano de 2020, que tava aqui com um preço sobre o valor patrimonial de 2,28, beleza? E o seu payout também, ultimamente 30%, nem se compara com o ano de 2020 e no ano de 2021. No ano de 2019 foi um payout negativo. Mas perceba que a cotação de Vale está quase juntinha aqui com o lucro que a empresa está obtendo, tá? 82 bilhões nos últimos 12 meses, em 2022 também. Um lucro líquido aqui de 96 bilhões, enquanto ela estava sendo cotada a R$88. Perceba que o lucro caiu aqui na casa de uns 14 bilhões, assim, e a cotação da empresa segue o lucro, porque isso é tendência de mercado. Mas perceba também que lá em 2020 a empresa estava lucrando somente 24 bilhões e sua cotação estava na casa dos 87. Perceba que Vale está com lucro líquido bem interessante nos últimos 12 meses. Usiminas, galerinha, com a cotação aqui de 7,46, uma desvalorização nos últimos 12 meses de 33%, um PL na casa dos 10,41 e um preço sobre valor patrimonial de 0,4. A perspectiva de Usiminas, já trouxe um vídeo aí para vocês dela, é bem positiva no longo prazo, mas infelizmente a sua cotação não está entregando tudo isso para os seus acionistas, então perceba que nos últimos 10 anos a empresa teve uma desvalorização de 42%, bem como também os seus outros indicadores. O preço justo, segundo o método Benjamin Graham, seria na casa dos 17,48. E o seu preço sobre valor patrimonial não está nada agradável aqui, 0,4. Para quem não sabe, essa empresa está super descontada, porque o certo seria se o mercado estivesse precificando acima do 1, que é acima do que a empresa vale. Abaixo é desconto e acima é porque a empresa está mais cara. Mas esse indicador não serve para todas as empresas, até porque a gente vê empresas como as empresas de tecnologia, como é o caso da VEG, que geralmente negocia 10 vezes, 15 vezes o seu valor patrimonial em suas cotações. E a questão de dividendos, galerinha, de Usiminas, perceba que não é um dividendo tão interessante assim que a empresa vem pagando, exceto no ano de 2021, mas perceba que não é nada recorrente essa história de dividendos da Usiminas, tá? E o preço teto aqui, segundo o método Bazin, também na casa de 8,62, um potencial de rentabilidade de 15%. Valor de mercado aqui, a empresa já saiu do fato de ser um small cap, 11,26 bilhões de valor de mercado, tá? Lembrando que a small cap é abaixo dos 10 milhões e o lucro versus cotação, perceba que a cotação ainda não está acompanhando o lucro que a empresa pode vir a ter. Perceba que a empresa em 2021 lucrou 10 bilhões e a cotação estava nos R$15 e atualmente a empresa está lucrando 1 bilhão e sua cotação tende a acompanhar essa diminuição que teve no lucro líquido da companhia, tá? Gerdau, galerinha, R$24 a sua cotação, tá com uma desvalorização aqui de 1,65, gosto bastante da empresa, não achei um momento certo de comprar a empresa, até porque ela sempre tá, na minha visão, um pouco cara, porque eu já vi Gerdau a diversas vezes de R$20, então eu torço para esses momentos de mercado para mim abrir posição da companhia. 24 eu ainda acho um pouco caro para Gerdau. Perceba que seu valor patrimonial tá na casa do 0,88 e um dividend yield bem interessante de 14,70, tá? Lembrando que a Gerdau não é uma mineradora, ela é uma siderúrgica que mexe com metal, mas da mesma forma, a diferença é que a Vale, por exemplo, ela minera e a GGBR pega esse metal e fabrica novas coisinhas, tá? Perceba a rentabilidade de Gerdau aqui ao longo do tempo, 175% nos últimos 10 anos e 53% já descontando o valor da inflação. O preço justo de Gerdau, segundo o método Benjamin Graham, é na casa dos R$64 e ela está sendo cotada a 24,28. Seu PL aqui também está bem baixo, mas perceba também que o PL vem abaixando conforme a empresa vai pagando mais dividendos para os seus acionistas. Então a gente percebe que o dividendo está em 14% e aumentou o dividend yield lá a partir do ano de 2021. Anteriormente, a empresa vem pagando uma merrequinha de dividendos aqui durante todos os outros anos, tá? Então por isso que está mexendo com a fórmula do Benjamin Graham e certamente vai mexer também com a forma do método Bazin, pois a empresa não tem uma recorrência de pagar os dividendos para os seus acionistas, tá? Tá com a margem líquida aqui de 14%, tá bem baixa essa margem líquida, que poderia ser melhor. A gente tem empresas, como eu mostrei para vocês, por exemplo, a Vale tá com a margem líquida de 38%, tá, galerinha? É como a cada R$100 que entra na empresa, R$38 vai para sua margem líquida, que vai para fazer parte do lucro líquido que a companhia pode vir a ter. O ROI aqui na casa dos 24%, beleza? E como eu falei para vocês, a histórico de pagamento de proventos de Gerdau, ela pode ser uma boa empresa que pode ter uma valorização no longo prazo, mas a empresa não possui o intuito de ser uma geradora de renda passiva, visto que uma empresa de renda passiva ela tem que pagar no mínimo 6% de dividend e
yield ao ano. Pode ter ano que tenha mais do que isso, mas nunca pode ter menos, porque imagina só, você vai depender dessa empresa que passou a aposentadoria, você chega lá na aposentadoria, na velhice, querendo receber dividendo, a empresa fica 5 anos pagando nada de dividendo. Imagina a frustração que a pessoa pode vir a ter. Então, essa empresa aqui, ela não tem foco no pagamento de proventos. Nenhuma dessas daqui que eu tô mostrando para vocês fazem parte de setores perenes de pagamento de proventos, tá? O preço teto, segundo o método aqui do Bazin, seria na casa dos 27,33, mas lembrando que esse método aqui, ele também usa os dividendos, e como a empresa tem pagando bons dividendos nos últimos 3 anos, esse método, ele tende a mexer com sua cotação também, tá? A parte de lucros versus cotação, andando de mão dada aqui nos últimos 12 meses, a empresa lucrando 11,75 bilhões e sua cotação em R$24, juntamente com o seu lucro. Então não tem expectativa de subir, porque o lucro da empresa está extraordinário, até porque não está tão extraordinário assim. Então vão andar de mãos dadas aí, subindo para 25, caindo para 24, subindo para 25, caindo para 23, e fica nessa até Deus sabe lá quando, né? E a questão de comparação dessas 3 empresazinhas, galera, você percebe aqui a questão de evolução de rentabilidade. Aqui entregou a melhor rentabilidade aqui nos últimos meses, foi no caso da GGBR, com 116% de rentabilidade, contra a Vale, que está com somente 87%. Mas situação essa que vai mudando no decorrer do tempo, ó. Perceba que nem sempre a GGBR entregou essa rentabilidade tão positiva. Teve épocas aqui no ano de 2020, enquanto a Vale estava entregando 18% de rentabilidade, a GGBR somente 7,46%. E diversas outras vezes, como foi o caso de 2021, Vale entregando 145% e GGBR entregando somente 108%. E a Uzi Minas, nesse momento, também estava entregando uma rentabilidade positiva. Mas com o tempo, Uzi Minas começou a desfazer essa rentabilidade positiva para uma rentabilidade negativa com o tempo, tá, galerinha? Então não ache, Uzi Minas está perdendo agora, mas ela sempre vai perder. Não, tem alguns momentos que são melhores para algumas empresas e outros momentos são melhores para outras. Então tudo isso aí a gente encontra no mercado de ações. E até porque eu tô puxando só 3 ações com vocês, mas existem diversas outras aqui nesse mesmo segmento, que é mineradoras e siderúrgicas dentro da nossa bolsa de valores, beleza? Questão de evolução da receita, a que mais performou aqui foi no caso da Uzi Minas aqui, mesmo com o tempo, a Uzi Minas foi a que teve mais evolução de receita, tá? Todas as outras, como a Vale já começou grandona aqui, ficou grande, agora que tá caindo o seu lucro. Diferente de Uzi Minas, que é o azulzinho aqui, ó, que foi na tendência certinha e agora tá meio que se estabilizando. E também a receita da Gerdau, que deu uma boa saltada aí nos últimos 3 anos. Coincidência é essa que todas essas começaram a pagar dividendos nos 3 anos passados. Antigamente tava todo mundo ruim das pernas aqui, perceba que Vale em 2015 tava entregando uma desvalorização de receita perante os outros anos, tá? Então o cenário do minério de ferro muda, todas essas empresas aí são movidas por esse cenário aí de minério de ferro. Se o minério de ferro tiver de cair, essas empresas todas vão cair, porque depende dessa commodity. E questão de evolução do lucro, a Vale foi a que mais se destacou com lucro extraordinário. Não tem muito o que falar da evolução de lucro da Vale, que foi uma coisa fenomenal. Teve uma época que ela entregou, foi R$8, se eu não me engano, de dividendo por cada ação que você tinha da companhia. Perceba só a comparação de indicadores aqui dessas companhias. Vale T está com PL aqui de 3,74, quem está ganhando aqui é GGBR com PL aqui de 3,64, mas vocês podem ver que o PL é um número completamente especulativo, porque depende totalmente do dividendo para fazer essa soma. Então, todos os dias, esse PL tende a mudar, tem alguns que se mantêm por anos, que são empresas de setores mais perenes, mas empresas cíclicas, como é o caso dessas 3, o PL tende a mudar a todo momento. Questão de preço sobre valor patrimonial, Uzi Minas está ganhando, aqui está mais descontado na ótica sobre o preço sobre valor patrimonial, o valor sobre EBITDA aqui também, a Gerdau que está ganhando, o dividend yield aqui de 14% que está ganhando também a GGBR, provavelmente vai continuar ganhando esse indicador, porque a Vale vai diminuir bastante seus dividendos e Uzi Minas também, né? Mas a margem líquida de todas, quem ganha é a Vale. A Vale é a que mais consegue gerar lucro entregando menos da sua commodity, né? A dívida líquida em 0,45, a dívida líquida menor é da Uzi Minas, é uma empresa muito saudável de dívida, e o ROI, quem tá ganhando aqui, no caso, é a Vale 3, com 43% de ROI. Agora, essa matéria aqui do Informoney, Gerdau GGBR é a nova favorita do BBI entre mineradoras e siderúrgicas, na frente de Vale e Uzi Minas. Visibilidade em remuneração de acionistas e alocação de capital. Essa remuneração aqui são os dividendos que a empresa pode vir a pagar nos próximos meses, bem
como a melhora da China e dos Estados Unidos. São os fatores principais dessa escolha. De acordo com o time de analistas do Banco Brasileiro, né, chefiado por Thiago Lofiego, a reavaliação se deu após o primeiro semestre difícil nessa semana. O Credit Suisse tinha ido no mesmo caminho. E você percebe que a situação da China está um pouco mais complicada em relação a esse minério de ferro. Galerinha, a China é tão importante porque ela é a principal que compra o minério de ferro de mineradoras, como é o caso de Vale. Então, se a China diminuir a demanda por ferro, a receita dessas companhias são muito previsíveis que irão cair. Limitou o funcionamento das suas metalúrgicas de olho na poluição. E o BBI vê a produção de aço caindo 7% na base anual, reduzindo a oferta. Enquanto as perspectivas para o aço são um pouco otimistas, para o minério de ferro, elas são mais na estabilidade nos preços, né? A Gerdau, nova favorita do banco, se beneficia disso, bem como de fatores como os estímulos que os Estados Unidos podem vir andando em meio ao plano de infraestrutura do Joe Biden, que está com esse plano aí já tem um tempo, só que ele ainda não foi executado. E a produção e preços estáveis no Brasil. O BBI tem recomendação acima da média do mercado para a metalúrgica com preço-alvo de R$ 34,00. Mas vale ressaltar que esses preços-alvos aqui que geralmente casas de análise bota, geralmente nunca chegam, galerinha. São feitos esses movimentos de mercado para precificar uma ação, para arrecadar mais dinheiro que para as pessoas olharem para a empresa com outros olhos, com outra análise e ver. O Banco do Brasil, por exemplo, recomendou, o Bradesco recomendou, o Itaú recomendou. Para as pessoas que não têm informação, ir lá e comprar a ação sem entender o momento de mercado que a empresa está passando. Conforme eu mostrei para vocês, o minério de ferro está nessa caída desde o ano de 2021 e essas empresas vêm sofrendo com essa queda no minério de ferro. A Vale já anunciou que ia diminuir 1,8 bilhões de dólares de diminuição de provento para os seus acionistas, só que essas notícias são pouco divulgadas. São divulgadas uma vez, aí depois o mercado esquece e fica nessa recomendação de compra, tá, galerinha? Então, muito cuidado com qualquer tipo de recomendação, seja de YouTube, ou seja de casa de análise, seja de qualquer coisa. Sempre preste atenção nos seus investimentos que você está fazendo e mantenha a sua estratégia de longo prazo, caso queira. Na minha ótica de investidor, acho que Vale 3 se mostra em um momento de mercado muito mais atrativa do que a Uzi Minas e também a Gerdau, bem como as suas cotações, que se manteve estagnado lá na casa dos 90 por muito tempo e agora vem com essas correções de mercado. Mas são ciclos, galerinha. A mesma empresa que está no 65, ela pode estar no 90 ou ela pode estar nos R$ 50. É renda variável e tudo pode acontecer, bem como as notícias que acontecem todos os dias. Então, muito cuidado quando você for fazer seus investimentos. Então, eu sigo olhando Vale 3, nos momentos que eu acho interessante de compra, vou lá, faço um aporte. Inclusive, já postei 2 vídeos para vocês aportando aqui em Vale 3, beleza? Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, a única coisa que eu peço para vocês é o like e a inscrição no canal. Vou deixar o link dessas 2 matérias aqui na descrição para quem quiser sentar e ler com calma essas notícias. E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus!